Milagres não são apenas manifestações do poder de Deus que contrariam as leis da natureza e fazem o que é impossível. Milagres são também sinais e testemunho da presença e da obra de Deus entre nós. Deus opera milagres em prol do avanço do seu reino aqui na terra. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, realizado por Jesus, talvez seja um dos que mais exerce fascínio nos seres humanos, porque atinge um de seus maiores dramas, a fome. Milhares de pessoas se engalfinhavam para ouvirem um homem na aridez do deserto. Não era uma festa, um show gospel, não tinha jogos de luz ou fumaça de gelo seco. Uma grande multidão percorreu longas distâncias e seguia a Cristo, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Milhares de famílias partiram de seus lares para ouvir Jesus no deserto, mas não levaram provisão. Esqueceram que naquele lugar não haveria comida. A multidão que buscou o pão da vida, o pão que desceu do céu, que é Jesus, padecia do pão da terra. O que fazer? A resposta encontra-se em um dos milagres mais notáveis do Senhor Jesus. De todas as suas grandes obras, nenhuma foi realizada de maneira tão pública quanto esta, diante de muitíssimas testemunhas. O milagre da primeira multiplicação de pães e peixes é o único registrado pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E é exatamente em João, no capítulo 6, versículos 5 a 14, que iremos ler. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O reverendo John Charles Riley, ministro inglês do século XIX, afirmou que uma história como essa deve trazer ensino e encorajamento a todos os que se empenham em fazer o bem. Ela nos mostra que o Senhor Jesus pode salvar, visto que possui todo o poder sobre os corações mortos, e pode não somente restaurar o que está quebrado, edificar o que está em ruínas, curar o que está enfermo, fortalecer o que está fraco, mas também realizar obras maiores do que essas. Jesus tem a capacidade de chamar do nada à existência coisas que antes não existiam. É isso que ele faz ao multiplicar o pão e os peixes. Ele fez existir do nada pães e peixes para alimentar milhares de famílias, quando se tinham apenas algumas poucas unidades. Satisfazer a fome de mais de 5.000 pessoas, contando apenas com 5 pães e 2 peixes, é algo manifestadamente impossível sem uma multiplicação sobrenatural.
Era algo que nenhum mágico, impostor ou falso profeta teria jamais intentado fazer. O poder de criar é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Para Cristo, nada é impossível. O Salvador dos pecadores é todo-poderoso. Ele chama à existência as coisas que não existem. Quando ele deseja algo, isto acontece. Quando ordena alguma coisa, ela se realiza. Jesus pode das trevas criar a luz, fazer do caos surgir a harmonia, da fraqueza suscitar força, da tristeza fluir a alegria e do nada produzir alimentos. Precisamos meditar acerca do seu imenso poder e das maravilhas que ele operou, pois temos um coração fraco, sempre pronto a todo instante a desviar-se do reto caminho. Precisamos recordar como do nada Jesus criou alimentos para o seu povo e supriu as necessidades daqueles que o seguiam, até mesmo no deserto, pois temos perto de nós a todo instante um inimigo extremamente ativo, o diabo, atento ao nosso manquejar e procurando conduzir-nos a cair em tentação. Para onde poderemos nos dirigir em busca de conforto? O que será capaz de manter viva a nossa fé e de nos guardar, de afundarmos no desespero? Há somente uma resposta. Precisamos olhar para Jesus. Ele continua vivo, nunca muda e está ao nosso lado. Aleluia! Se não conhecemos o poder de Cristo, talvez sintamos desespero ao contemplar a corrupção, a terrível dureza e a incredulidade do coração dos homens. Como disse o profeta Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Está ou não essa pessoa salva? Um amigo ou algum de nossos filhos poderá se tornar um verdadeiro cristão? Estas perguntas jamais seriam respondidas se Jesus não fosse todo-poderoso. Entretanto, graças sejam dadas a Deus, o Senhor Jesus possui todo o poder nos céus e na terra. Ele vive por nós nos céus, sendo capaz de salvar-nos. Tenhamos esperança. Jesus é o pão da vida que sacia o faminto. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Ele saciou a fome de milhares naquele deserto. E hoje, Jesus continua realizando o maior de todos os milagres, a salvação. Que o Senhor multiplique suas bênçãos em tua vida. Em nome de Jesus. Amém.